17 de abril de 2020 e o tema de hoje é Evidências de que vale a pena crer. Como Golias, que desafiava o povo de Israel, assim são alguns dos ateus que vociferam a todo tempo via redes sociais e outros meios, provocações aos cristãos alegando ser a fé cristã uma fé cega e a Bíblia um livro meramente mitológico. Contudo, vejo na Bíblia que somos orientados a saber responder com mansidão e amor a qualquer um que queira saber a razão de nossa fé. A meu ver, só temos que considerar que há dois tipos de incrédulos: o que não quer crer porque francamente não vê razões para crer e o que questiona por puro amor ao questionamento em si. Com este último tipo, ao qual a Bíblia chama de tolo, nem devemos perder nosso tempo. Mas com relação ao primeiro tipo, devemos sim ser capazes de explicar as razões para crer. A um ateu ou alguém que alegue crer em Deus, mas não crer na Bíblia, é sem sentido argumentar valendo-se de argumentos bíblicos, mas há outros argumentos que precisam ser sabidos pela Igreja. Eis aí alguns dos muitos argumentos que considero extraídos do livro do autor Joshua McDowell, cuja referência bibliográfica segue abaixo. Número 1. Que livro mitológico poderia ser capaz de ser a causa da inspiração de tantos outros livros quanto a Bíblia tem sido? Haja criatividade para de um mito extrair tanta inspiração. Número 2. Que mito ou que livro suportou tantos ataques como a Bíblia tem suportado durante o longo de todos esses anos? Ataques esses vindos de grandes intelectuais da história que se diziam ateus. Digo isso porque, segundo a concepção ateísta, a Bíblia é um livro meramente mitológico. O fato é que nenhum outro livro tem sido tão atacado, retalhado, vasculhado, examinado e difamado quanto a Bíblia. Que livro de filosofia, religião, psicologia ou literatura do período clássico ou moderno sofreu um ataque tão maciço quanto a Bíblia sofreu? Um ataque marcado por tanta maldade e ceticismo? Um ataque tão vasto e desferido por pessoas tão eruditas? Número 3. Nenhum outro livro teve maior alcance que a Bíblia em termos de circulação. Número 4. Nenhum outro livro possui mais provas em termos de manuscritos do que a Bíblia. Número 5. A Bíblia usa de imensa franqueza quando nos relata os erros cometidos pelo povo de Israel e pelos principais personagens bíblicos. Fatos que só chegamos a tomar conhecimento porque ela não nos omitiu. Constrangedor demais o relato do pecado cometido por Davi, rei de Israel. Seria mais conveniente ter ocultado isso? Assim também seria mais conveniente não ter retratado o povo de Israel como um povo de dura serviço. E, no entanto, está lá para quem quiser ver. Número 6. Tomé, um dos discípulos de Jesus, só esteve disposto a crer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos se tivesse com Cristo ressurreto sua própria experiência. A condição para que ele viesse a crer no relato da ressurreição estava condicionada a poder tocar no seu lado e no lugar dos cravos. E só depois de haver feito isso, creu. E, de certa forma, os demais discípulos também agiram assim. Até porque, no ínterim entre a crucificação e a ressurreição de Cristo, os discípulos encontravam-se a portas fechadas, temendo sofrerem perseguição por parte dos líderes judeus de sua época. E, no entanto, algo aconteceu que fez com que esses covardes seguidores de Cristo se transformassem em ousados e intrépidos anunciadores do Evangelho. Só a experiência com o Cristo ressurreto explica tamanha transformação em suas vidas. O fato é que só depois dessa experiência os discípulos foram capazes de compreender a dimensão do ministério de Jesus aqui na Terra. E isso fica bastante claro no relato neotestamentário, e a motivação dele se tornou tamanha que contaminou a muitos no decorrer da história, de forma que o Evangelho tem chegado até nós. Número 7. Por diversas vezes, escritores neotestamentários chamaram a atenção de seus leitores para o fato de que eles eram testemunhas oculares das coisas sobre as quais eles escreviam. Número 8. Os temas debatidos nos concílios realizados pela Igreja no terceiro século de sua existência permanecem na Bíblia e não foram adulterados para atender à conveniência dos líderes da Igreja do terceiro século. A meu ver, seria mais conveniente tê-los reportados como equivocados e retirados sob a alegação de ser mantida a sã doutrina. E, no entanto, permanece até hoje em nossas Bíblias como prova de que não são frutos de erro de tradução, adulteração, etc. O fato é que Deus não permitiu e o que foi escrito se preservou chegando até os nossos dias.
E isso constato quando ouço, por exemplo, pregações ou palestras de outros povos pregando as mesmas coisas que leio na minha Bíblia em português. Número 9. Josh McDowell chama nossa atenção para o fato de que a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.500 anos por mais de 40 autores dos mais variados contextos, reis, pescadores, boiadeiros, estadistas, etc. Escrita em 3 línguas diferentes, grego, hebraico e aramaico, em 3 continentes diferentes, Ásia, África e Europa, em condições diferentes, em tempos de guerra e em tempos de paz, em diferentes circunstâncias, em estado de alegria e em estado de profunda tristeza e desespero. E ainda assim, não obstante temas controversos, de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é o plano de Deus para a salvação da humanidade. E como diz o autor Joshua McDowell, isso não prova que a Bíblia é a palavra de Deus, mas confirma que ela ocupa um lugar sem igual entre os livros. Vale-me das palavras dele quando diz: quem quer que esteja buscando a verdade deve refletir sobre um livro com essas características tão singulares. Há muito mais o que ser dito sobre isso, mas ficam aqui esses argumentos para a nossa reflexão. Referência bibliográfica: Evidência que exige um veredito, volume 1, do autor Joshua McDowell. Aproveito a oportunidade para recomendar outros livros de autoria dele. Evidência que exige um veredito, volume 2, Evidências da ressurreição de Cristo e Mais que um carpinteiro. Meu nome é Jeane Kátia e eu quero vos lembrar que Deus nos ama.